Olá, gente linda e abençoada, estamos aqui mais uma vez para aprender com a palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes, agradeço sua visualização, peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Compartilhe também os vídeos que vocês acharem interessantes, ok? Vamos para a palavra de Deus? Nós vamos meditar sobre Efésios 6. Hoje vamos falar sobre hierarquia das trevas. A palavra de Deus diz para nós que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo das trevas e contra os espíritos do mal que que povoam as regiões celestiais. Então, assim, o que Deus está falando para nós nessa palavra? Olha, vocês não vão ter que batalhar com uma espada na mão, mas vocês têm que se preocupar em lutar contra as hostes espirituais da maldade, contra os dominadores do mundo das trevas. Ele, Lúcifer, era um querubim ungido por Deus, entrou a soberba no seu coração, né? A inveja, a vontade de possuir aquela glória, e ele então promoveu aí uma situação entre os anjos e trouxe com ele, foi expulso de lá com a terça parte dos anjos. Como funciona a hierarquia das trevas? É muito bem organizada. Ele aprendeu com quem? Deus é santo, é puro, é organizado, é limpo, age na hora certa. Satanás, ele quer imitar tudo que Deus fez e faz, ele quer ser aí uma cópia fiel, por assim dizer, né? Não tem os quadros pintados que alguém vai lá e faz uma cópia fiel daquele quadro? Então ele quer copiar. Ele não deixou de ser invejoso. Então a palavra de Deus está dizendo para nós cuidarmos de combater essas hostes. E a palavra de Deus também nos ensina que que a sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e sejam preparados para toda boa obra. Tito 3:1. Então tem principados e potestades do bem, que são os anjos, arcanjos, os serafins, os querubins. Estas hostes que aqui em Tito 3:1 fala, para obedecermos, são os principados e potestades do céu. E batalharmos contra os principados e potestades do mal. Então eu acredito que aqui já ficou entendido isso. Os anjos foram criados perfeitos, né? Nós já vimos isso no vídeo passado. E eu pesquisando um pouco e também buscando no livro de Enoque, eu verifiquei aqui alguns nomes daqueles que são diretamente interligados a Satanás. O líder de falange, que é Samiasa, Uracabaramael, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asqueel, Saracniel, Azael, Armes, Batral, Anani, Zaveb, Sansavel, Ertanel, Turel, Iomiel, Araziel. Estes eram perfeitos dos 200 anjos que estão ligados diretamente ao diabo. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos, couraças e lhes deu a conhecer os metais da terra e a arte de trabalhar com eles. Mas não foi Deus que ensinou o homem? Não. Tudo que é ruim não vem da mão de Deus. A batalha de Deus é outra, não é essa batalha física. E Ecum é o principado. Ele está ligado diretamente a Satanás. Amazaraque ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Aquelas beberagens, garrafadas, simpatias. É com esse cara aí mesmo. Armes ensinou a solução de sortilégios, como descobrir os enigmas, o que significa, né, as coisas do mal. Barcael ensinou os observadores das estrelas, os astrólogos. Aquibeel ensinou sinais e Tamiel ensinou astronomia. Esses três trabalham juntos,
Por quê? Está interligado aí com as coisas dos ares, do zodíaco, dos signos e todas essas parafernálias aí que utilizam, né? Que as pessoas utilizam, de simpatias, de encantamentos. Azaradael ensinou o movimento da lua. Então, assim, você vê que cada um tem uma função específica. A palavra também diz que Azazel, ele incitou os homens, as mulheres e os anjos caídos a se relacionarem, que foi de onde surgiu os gigantes. Essa é uma teoria que é ensinada no livro de Enoque. Ela vem dizer que os gigantes veio dessa forma, e não da união dos filhos de Caim das cananitas, com uma linhagem de homens, que daí nasceu os gigantes. Então, a palavra de Deus diz que houve peleja no céu, e Miguel e os anjos de Deus pelejaram contra o dragão, que não prevaleceu, e não mais se achou o lugar deles no céu. Foi expulso então o dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Isso está registrado em Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9. Então, ele promoveu aí essa rebelião e foi expulso de lá. Ele com os 200 que são diretamente ligados a ele, e mais toda a tropa que formaria então aí a terça parte. Também está afirmando em Lucas 10:18, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então a palavra de Deus diz que ele foi expulso. A palavra diz que ele pode se transfigurar em anjo de luz. Isso está em 2 Coríntios 11, o versículo 14 e 15. Não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui está dizendo que eles parecem ser de luz, parecem ser ministro de justiça, mas não são. Eles mentem para enganar os homens. Também a escritura ensina que ele se manifesta para tentar enganar o homem. Então é interessante nós termos muito cuidado quando nós recebemos uma palavra, quando alguém nos entrega até mesmo, eu tive uma visão, eu tive uma profecia. A palavra de Deus diz que nós temos que pedir a Deus um dom especial, que é o dom do discernimento, que é o dom de discernir espíritos, para saber quando é Deus que está realmente falando e quando é Satanás que está mandando alguém mentir. Você lembra da história de Acabe? Quando Deus falou assim, como é que vamos levar Acabe para o meio da guerra? Para que ele morra lá, porque já estava decretado, já tinha sido profetizada a sua morte. Manifestou-se um espírito de mentira e disse, eu vou entrar no meio dos profetas e vou colocar uma palavra mentirosa na boca dos profetas, para que ele vá e caia morto lá. Então veja o trabalho que esses caras fazem. O diabo, ele comanda grupos de espíritos malignos organizados em grupos. Então primeiro que nós temos que saber que o príncipe das trevas é Satanás. E o que são os principados, a potestade e as hostes espirituais da maldade? Então aqui nós vemos que ele comanda os espíritos malignos, os principados exercem autoridade sobre outros grupos de demônios, que por sua vez comandam outros hierarquicamente inferiores a eles. Então os principados, está aqui o príncipe das trevas, os principados, que são aqueles que nós falamos que estão diretamente ligados a eles, que comandam as potestades. É um nível hierárquico menor,
mas também muito poderoso, que comanda milhares de demônios. Então as hostes espirituais da maldade são tropas, exército de demônio para atacar o homem. Ele fala, vai lá, promove uma situação, um acidente que vai morrer tantas pessoas. Entra em tal família e promove, aquela família está procurando buscar a Deus, promove uma situação, uma contenda lá para desviar a atenção dessas pessoas. Nós vemos a manifestação dele até mesmo com Jesus, né? Quando o Satanás, o diabo, foi tentar Jesus no monte, Jesus jejuando, buscando a face do Pai 40 dias, ele falou, olha, manda essas pedras se transformarem em pães. Olha, me adora, toda essa riqueza que é minha, eu vou te dar. E Jesus sempre o repreendendo. Mas eu achei interessante uma citação. Ele citou a palavra de Deus. Lança-te daqui, porque está escrito que mandará os seus anjos acerca de ti, o Pai mandará os seus anjos acerca de ti, para te guardarem, para que você nem tropece numa pedra. Olha como o bicho é astuto. Então toma cuidado. Vamos tomar cuidado com ele, porque ele tem a artimanha do engano, mas ele não enganou a Jesus, e a palavra de Deus diz, se fosse possível, ele enganaria os escolhidos, mas ele não pode, porque nós sentimos quando não é Deus, nós vemos e entendemos que é artimanha maligna. Também falaram que Jesus expulsava demônios por Belzebu. Quem era Belzebu? Belzebu é associado a um demônio que causa gula, e a sua imagem veio do deus da fertilidade Baal, que era idolatrado pelos cananeus. Então Belzebu é um demônio que atuava naquela época na linhagem do povo cananeu. Mamon, o nome aramaico significa riqueza. Quando a palavra de Deus é assim, você não pode servir a dois senhores, ou vai servir a Deus ou a Mamon. Quer dizer, ou você vai se dedicar a servir a Deus, ser abençoado por Deus, trabalhar para o seu sustento, ou você vai ser escravizado para ficar rico, para manter a riqueza. Não dá para conciliar as duas coisas. Você pode trabalhar, é ótimo que todos nós tenhamos aí o nosso ganha-pão, o nosso trabalho, cuidemos dos nossos aquifazeres, mas tem que ter um tempo para Deus. Mas quem é voltado só para, que é ganancioso, a palavra é essa, ganância, ele não vai ter tempo de servir a Deus. Então eu creio que aqui deu para nós entendermos um pouco do que significa, o que é essa hierarquia. Diabo é o príncipe das trevas, as principados são aqueles que dominam, as potestades são aqueles que distribuem o serviço sujo para as falanges, que são aí os agrupamentos dos demônios que estão a serviço, são os secretários dele, que andam na terra, rodeiam a terra e vivem à procura daqueles que não têm o temor de Deus e que não se esforçam para estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Que Deus te abençoe grandemente, você possa examinar a palavra de Deus, se abster do mal e pedir a cobertura do manto de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.